No dia de hoje falaremos sobre PetroRio. É uma empresa da área de petróleo, né, para aqueles que pretendem investir nessa área e querem fugir um pouco de uma empresa estatal, é uma das opções que a gente tem na bolsa. Começando pela história da empresa, em 2009 surge a HRT Participações em Petróleo. 2010 inicia sua negociação de ações na bolsa. Em 2015 muda de nome para PetroRio, que é o que a gente conhece hoje, devido a uma reestruturação da empresa. Em 2017 adquire a Brasóil, com participação de 10% no campo de Manati, e em 2019 ela compra a Frade Japão Petróleo, com 18% do campo de Frade. As ações são negociadas na Bolsa de São Paulo, como o PRIO 3, e tem atualmente 73 mil acionistas. Os três principais são fundos de investimento, respondendo aí pelo controle de 36% das ações da empresa. Começamos a falar então dos indicadores da empresa. A gente tem o lifting cost, que é basicamente o custo em dólar para a empresa retirar o petróleo do fundo do poço e ter ele disponível para comercialização. Houve redução do valor, o que é importante para a empresa, pois torna mais resiliente a preços de petróleo mais baixos. O valor de hoje está na casa de 14 dólares por barril. E para se ter ideia, o valor da Petrobras desse mesmo indicador é da ordem de 5 dólares. Logicamente, essa escala de produção muito maior, né, Petrobras, né, torna o preço mais baixo. Falando em produção, a gente vê um incremento aí da produção da empresa nos últimos anos, e chegando aí à ordem de 30 mil barris de petróleo por dia. Comparando de novo com a Petrobras, né, uma empresa de outra dimensão, a gente tem uma produção de petróleo na ordem de 2 milhões e 800 mil barris por dia. Um dado bastante positivo para a empresa é a sua posição atual de caixa, principalmente é, reforçada principalmente aí devido ao aumento do preço do petróleo no último início de ano. Agora, analisando um pouco mais os detalhes financeiros, vale destacar que o resultado da empresa foi impulsionado principalmente pelo aumento do dólar e pelo valor do barril do petróleo, é, uma vez que a gente teve recentemente aí aumento desses dois preços. Já comparando a produção dos campos de petróleo, a gente vê que o campo de Frade responde por mais de metade da produção. A tendência é esse número diminuir à medida que os demais campos forem sendo desenvolvidos. Voltando um pouco agora ao assunto do lifting cost da empresa, a gente vê um gráfico bastante interessante que representa a diferença entre o custo de produção do barril, o lifting cost, e o valor de venda. A área cinza corresponde ao valor que a empresa de fato fatura para cada barril de petróleo retirado. Dessa forma, a gente pode ver o tanto que esse tipo de empresa depende do valor do petróleo. Toda empresa de petróleo ela é intensiva no uso de capital, pois ela precisa de constante investimento somente para manter um nível de produção, que naturalmente vai caindo com o tempo. Nesse quesito, a empresa conseguiu reduzir significativamente o custo da sua dívida e, além disso, hoje ela tem um caixa que permite fazer frente até mesmo às suas dívidas futuras, o que é bastante positivo também. Quem não se lembra do momento em que a Petrobras era a empresa mais endividada do planeta? Quer saber como a empresa está atualmente? Confira em nosso vídeo no canal. Outro dado interessante da empresa foi que seu EBITDA, impulsionado por esse valor do petróleo, foi suficiente para fazer frente a todos os seus compromissos, mantendo o caixa da empresa estável durante o período. Já o lucro por ação tem tido algumas oscilações ao longo do tempo, mas houve crescimento no último ano. Não está representado no gráfico, uma vez que a gente teve desdobramentos recentes nas ações da empresa, afetando esse indicador. A relação preço por lucro está num patamar de 20, o que indica que o preço não parece estar tão atrativo assim para quem pretende investir na empresa.
Já o ROI da empresa está na casa de 16%, e comparando de novo com Petrobras, que é uma empresa de outra escala e outro nível de maturidade, apresenta um valor aí na ordem de 28%. Enfim, só para termos uma base de comparação, mas as empresas de fato são de dimensões completamente diferentes. Um ponto de atenção para quem busca dividendos é que essa ação ela não tem pago dividendos aí nos últimos anos. Então, para esse tipo de investidor, a menos que ela comece a pagar, mas não tem sido uma ação atrativa. O valor patrimonial da empresa tem crescido ao longo do tempo. Essa queda de valor que a gente vê no final, ali se deve também ao desdobramento das ações que afetou esse indicador. Já a relação preço por valor patrimonial está próximo aos valores máximos, reforçando a tese de que o preço não aparenta estar num patamar interessante. A alavancagem da empresa, que basicamente é a dívida líquida por EBITDA, ela reflete muito essa situação de caixa, ou seja, hoje a empresa ela tem caixa suficiente para pagar a sua dívida mais à frente e sobra. O valor das ações está sendo negociado próximo a R$ 20, com uma projeção de valorização estimada pelos analistas em algo em torno de 20% em 12 meses. Lembrando que isso é apenas uma projeção, né? Não deve ser considerado, né? Existem erros nesse tipo de projeção. Calculando agora o valor intrínseco da ação, ele aponta para um valor aí próximo a R$ 12, um pouco abaixo desse valor de fato. Portanto, o valor intrínseco da ação está abaixo do preço que é negociado no mercado. Lembrando que a gente teve desdobramentos aí relevantes da ação e por isso o cálculo do valor intrínseco para os anos anteriores sofre essa distorção toda. Agora, um ponto interessante, analisando o ganho passado de quem investiu na empresa, o rendimento, tanto para quem investiu há um ano atrás, como quem investiu há 5 anos, foi bastante significativo. Ano passado, quem conseguiu investir aproveitou aquela crise, inclusive a gente teve situações do tipo de preço negativo de petróleo nos Estados Unidos, quem se lembra ali no auge ali dos lockdown e começo da pandemia. E quem investiu há 5 anos atrás pegou um momento bastante favorável também, em que a ação era um tanto quanto desconhecida do público em geral. E aí a valorização ao longo desse período todo foi absurdamente alta. Por fim, chegamos agora no quadro final aqui, onde a gente vai mostrar os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre a ação da PetroRio. Do lado positivo, a gente tem uma exposição ao petróleo sem a incerteza de uma estatal. Isso é fato, até pelos anos que a gente passou aí de Lava Jato, né? Muita gente foge de Petrobras, justamente por causa desse receio da interferência estatal na empresa. Houve aumento de produção e redução de custos operacionais, o que é bastante importante para a empresa trazer mais lucros aí no futuro. A empresa ela está com caixa e a dívida sob controle e ela tem um histórico de ganho bastante expressivo em quem investiu na ação no passado e está com ela até hoje. Do lado do negativo, a dependência desse tipo de ação é muito forte em relação ao valor do barril do petróleo. Lembra que a gente comentou que Petrobras e PetroRio são empresas de porte completamente diferente. A Petrobras ela tem uma capacidade de resistir aí a um período de valor de petróleo mais baixo, muito maior do que a PetroRio, e a gente não sabe como vai ser o futuro, se de fato a gente tiver esse ciclo de commodities que costuma ser dito, a empresa pode ganhar muito, ou se entrar forte aí a questão de energia renovável e o consumo de petróleo no mundo cair, o preço do barril cair na mesma proporção, a gente pode ter um cenário bem complicado aí para a empresa. É uma empresa que não paga dividendos, né? Pelo menos até agora ela não pagou dividendos. E as relações de preço que a gente observa, valor intrínseco, preço por lucro, preço por valor patrimonial, elas estão mostrando um indicativo de que os valores de negociação da ação da empresa estão no momento elevados. Mas para quem se interessa
pela ação, cabe verificar ali um momento de queda e de repente fazer o aporte. Lembrando que isso não é recomendação, é apenas uma avaliação dos indicadores da empresa. Cabe cada pessoa estudar e avaliar aí o melhor investimento para si. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação você gostaria de ver em um próximo vídeo.